Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente nesta noite de terça-feira, onde Deus nos concede a graça de mais uma vez poder estar na sua companhia, levando uma palavra de fé e uma palavra de esperança para o seu coração. Nós temos dedicado algum tempo estudando o livro de Marcos, onde nós temos extraído valiosas lições para abençoar a nossa vida. E na última mensagem que nós pregamos, nós falamos o servo como um mensageiro de esperança. E nós queremos continuar nesta noite abordando este tema. Jesus, ele é o servo, aquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dessa forma, ele vai dedicar todos os seus atos, todas as suas ações que estão registradas no livro de Marcos, ele demonstrando este amor gracioso, essa sua misericórdia e essa sua prontidão para servir. Então hoje o tema da nossa meditação no dia de hoje é o servo como mensageiro de esperança, a segunda parte. E hoje nós vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45 até o verso 52. Você que está aí com a sua Bíblia na mão, livro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o versículo 52. Então, preste atenção na leitura, você que não está com a sua Bíblia na mão, para que você possa compreender a palavra de Deus e assim tirar grande proveito para a sua vida. Capítulo 6, verso 45 em diante, nos diz assim as Sagradas Escrituras. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram estes atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Quero agradecer a Deus pela sua palavra que nós acabamos de ler, e nós temos falado sobre Jesus, como eu posso servir, como Jesus serviu, como este mensageiro de esperança, esse mensageiro que vem trazer uma mensagem no meio de tanta tragédia, no meio de tanta dificuldade que nós estamos atravessando hoje. O texto que nós lemos, ele vai contar um outro milagre de Jesus. Dessa vez, é o milagre em que Jesus anda sobre as águas. Você já deve ter lido esta passagem muitas e muitas vezes, e nós queremos apenas extrair deste texto algumas lições que as Sagradas Escrituras nos ensinam acerca do servo Jesus como mensageiro de esperança em tempos difíceis. Esse texto, ele vem logo em seguida ao milagre em que Jesus realizou da multiplicação dos pães e peixes. Você também já deve ter lido esta passagem, pois nós já comentamos sobre ela em outro momento, como Jesus via a multidão como ovelhas que não tinha pastor. Então, esse texto vem logo em seguida. Jesus pede para que os seus discípulos entrem no barco e atravesse, vá na sua frente, atravesse o mar da Galileia para Betsaida.
E Jesus fica despedindo as multidões e aproveita o tempo para ficar sozinho para orar. Olha, observe você que mesmo Jesus sendo o Filho unigênito de Deus, sendo Deus, ele nos ensina uma disciplina muito importante para a vida espiritual de um servo, que é a oração. Se você ainda não orou hoje, aproveite o tempo que nós vamos ter daqui a pouco e elevarmos a Deus uma palavra de oração para você orar. E por sinal eu tenho um desafio para você. No final da nossa live eu vou falar sobre esse desafio de oração. E quero contar com a sua ajuda para que nós possamos alcançar milhares e milhares de vidas através da oração. Então o texto diz, Jesus fica ali em cima do monte orando, enquanto os seus discípulos estão atravessando o mar da Galileia. Bom, esse é o começo da nossa história. Só que eu quero dizer para você o seguinte, você já deve ter ouvido a expressão, nós estamos todos no mesmo barco? Pois é, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, agora, neste momento, eu posso dizer para você, você pode até discordar desta expressão, estamos todos no mesmo barco. Bom, se nós não estivermos todos no mesmo barco, ao menos nós estamos todos na mesma tempestade. E é nesse contexto de barco e de tempestade que Jesus nos ensina a servir, a trazer uma mensagem de esperança, como este servo que traz esperança e fé em dias difíceis, esperando que dias melhores virão. E eu separei aqui algumas lições que esse texto nos ensina. E eu quero compartilhar com você na noite deste dia. O texto sagrado diz no versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar. Os discípulos saíram na frente de Jesus, iam atravessando, Jesus iria encontrá-los do outro lado. Pois bem, no meio do mar, o texto diz no verso anterior, que os discípulos estavam no meio. Eu quero dizer para você que a pior parte de uma caminhada é quando nós chegamos no meio, porque você tem a opção de seguir ou a opção de desistir. Se você seguir, você vai caminhar ao mesmo tanto que você caminhou até aqui. Mas se você voltar, também você vai caminhar a mesma distância que você já caminhou antes. Então, no meio, sempre as dificuldades, o desânimo, a vontade de desistir, de parar, sempre ela vai tentar entrar no nosso coração para nos tirar da caminhada, para nos tirar do caminho. No entanto, o texto diz que os discípulos estavam no meio do mar e o mar começou a ficar agitado, os ventos fortes começaram a soprar. Só que o texto diz que, vendo-os em dificuldades a remar. Muitas das vezes, quando nós atravessamos problemas na vida, nós nos perguntamos, poxa, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me contemplando? Aí você ora, você chora, você busca a Deus e parece que Deus se cala. Parece que Deus fica em silêncio para você. Eu quero dizer para você, com base nas Escrituras e no que Jesus nos ensina nesse texto, que embora você esteja no meio de uma tempestade que está tentando levar o seu barco a pique, e você está fazendo muito esforço, remando como esses discípulos estavam, Jesus está te vendo. Olha que lição maravilhosa. O texto diz que Jesus mandou os discípulos irem na sua frente. No meio do mar, eles enfrentaram uma tempestade, mas Jesus estava vendo-os em dificuldade a remar. E eu quero dizer para você esta noite, como mensageiro de esperança, que no meio da tempestade em que nós estamos atravessando, Jesus, ele está nos vendo. É esta a mensagem de Deus para você. Ele está contemplando, ele está vendo, ele está velando. Diz o texto que Jesus estava vendo-os em dificuldade. Qual outra lição que esse texto nos ensina? Ainda no verso 48, diz que os ventos lhe eram contrários. Você já tentou atravessar um mar?
Ou já tentou remar contra a maré? Já tentou remar contra as ondas? Já tentou remar contra os ventos? Você vai ver que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil. Os ventos lhe eram contrários. O que a Bíblia está dizendo? Que nessa travessia deste mar que nós estamos atravessando hoje, nesta tempestade, os ventos nos são contrários, ou seja, a situação não é favorável a nenhum de nós. Nós temos acompanhado os noticiários e relatos de amigos, de conhecidos, de parentes. A situação está extremamente difícil, não está fácil para ninguém, porque os ventos nos são contrários. Então, esse vento que nos é contrário, ele indica o que eu falei bem no começo dessa série de mensagem, que a vida cristã não é uma vida de mar de flores. A vida cristã, ela em determinados momentos, ela vai nos levar por um caminho de dificuldade, de provações. E quando os discípulos passam por isso, Jesus está ensinando uma lição valiosa, que a vida cristã, muitas das vezes, nós enfrentamos momentos de turbulência, mas Ele está nos vendo com essas dificuldades. Então, primeira lição que o texto nos ensina, que embora estejamos no meio de uma tempestade, o nosso barco sendo jogado de um lado para o outro, mas Jesus está nos vendo, Ele está te vendo, meu amigo, e Ele sabe os limites, Ele sabe até onde você consegue ir. E Ele está vendo que o vento lhe é contrário. E quando o vento lhe é contrário, você não consegue avançar, você não consegue romper. Então, duas lições valiosas. Ele está nos vendo e os ventos nos são contrários. No entanto, ainda o verso 48 diz o seguinte: por volta da quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 da manhã, tá? É para você entender, quando a Bíblia fala de vigília, a vigília para os judeus era dividida em 6 horas. Uma vigília era 6 horas. Então, a quarta vigília da noite era entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. A probabilidade de ser um pouco entre 3, 4 até 5 horas é maior. Por quê? Porque os discípulos tiveram dificuldades de entender, ou de perceber, ou de reconhecer que era Jesus. Um pouco mais lá na frente nós vamos falar sobre isso. Então, entre 3 horas e 6 horas da manhã, diz o texto que Jesus veio ter com eles. Olha que outra lição maravilhosa que o texto nos ensina. Que lição é essa? Os discípulos estavam no mar, os ventos lhe eram contrários, dificuldade, eles estavam remando, colocando muito esforço no que estavam fazendo, só que eles não estavam conseguindo romper, conseguindo atravessar. O que é que Jesus faz? Jesus veio ao seu encontro. Olha que bonito. Jesus, o servo, aquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir, ele vê os discípulos em dificuldade e ele vem ao seu encontro. Isso mesmo, Jesus veio ao encontro dos seus discípulos que estavam atravessando aquela tempestade, aquele mar. Então, que lição eu posso aprender com tudo isso? Jesus estava de olho nos seus discípulos e vendo-os em dificuldade, ele vem ao seu encontro. Eu quero dizer para você esta noite, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso mesmo, Jesus prometeu que ele estaria conosco todos, não é só segunda, na terça, na quarta, não, ele disse que estaria conosco todos os dias até ele voltar. Então, significa que se você está atravessando um mar revolto na sua vida, eu quero dizer para você que Jesus virá ao teu encontro para te socorrer. Verso
48 ainda nos ensina mais uma lição valiosa. A primeira lição é que Jesus viu os discípulos em dificuldade. Segunda lição, que os ventos lhe eram contrários. As dificuldades, as lutas, as provações, tudo soprava contra aqueles discípulos. Mas Jesus veio ao seu encontro. Qual a quarta lição que esse texto nos ensina? Ainda está no verso 48, que diz o seguinte: veio Jesus ter com ele andando sobre o mar, e queria-lhes tomar a dianteira. Preste bem atenção nesta afirmação. Jesus veio andando sobre as águas e Jesus queria tomar a dianteira, passar na frente. Olha que bonito! Jesus está dizendo: meu filho, minha filha, quando você estiver no meio do mar e o teu barco começar a balançar por causa das ondas e do vento forte, deixa eu passar na tua frente. Era isso que Jesus queria fazer. Jesus queria lhes tomar a dianteira. Para quê? Ora, se eles estavam indo contra o vento, e o vento levantava as ondas e fazia com que o barco não avançasse, se Jesus passasse na frente do barco, penso eu, que este vento, que estas ondas iam se acalmar, e o barco daqueles discípulos iria avançar. Olha que coisa bonita! Jesus, ele quer tomar a frente desta situação difícil que você está atravessando. O que você deve fazer nesse momento? É não relutar. É deixar com que ele tome a dianteira. Deixar com que ele siga em frente e deixe com que ele acalme o mar. Jesus queria lhes tomar a dianteira. Jesus queria passar à frente. Só que o que acontece de estranho ou de esquisito neste relato que nós estamos estudando com você hoje? Quando os discípulos viram ao longe, andando alguém sobre as águas, o que é que eles dizem? Verso 49 nos diz assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram. Entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus viu os discípulos em grande dificuldade para atravessar o mar. Seu barco sendo jogado de um lado para o outro por causa da força do vento e das ondas que se levantavam. Jesus veio ter com eles andando sobre as águas. E Jesus queria tomar a dianteira, passar à frente. Mas os discípulos, quando viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, desesperados. Nós falamos para você na última mensagem que um ambiente onde há desespero, choro, medo, não é um ambiente propício para o milagre. Jesus queria passar na frente e resolver a situação. Mas os discípulos, quando o viram, pensaram que era um fantasma. Que lição nós aprendemos disso? Que no meio das minhas lutas, das minhas provações, no meio das suas lutas e das suas provações, você precisa ter discernimento. Os discípulos não tiveram discernimento para entender que Jesus estava agindo, que Jesus queria tomar a direção daquela situação. E por não ter esse discernimento, eles então começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus, repreendendo, disse: não é um fantasma, sou eu, Jesus. Eu quero dizer para você, não se assuste, não se desespere. É Jesus que está vindo na sua direção para te abençoar. É Jesus que está vindo na sua direção para tomar a frente de tudo e te ajudar a atravessar esse mar revolto que você está atravessando
Agora, nós devemos sempre olhar além do desespero. Nós sempre devemos olhar além dos nossos temores. Os discípulos viram Jesus, mas não reconheceram que estava chegando o socorro, que estava chegando a libertação, que estava chegando aquele que poderia acalmar a tempestade. E eles entraram em desespero, encheram seu coração de medo, de temor e começaram a gritar, achando que era um fantasma. No entanto, o verso de número 50 nos diz assim: pois todos ficaram aterrados. A palavra aterrados aqui é medo. Todos ficaram com medo à vista dele, mas logo lhes falou e disse. Eu falei para você na última mensagem o que essa palavra mais quer dizer. Mas, volto a repetir, é uma conjunção adversativa, ou seja, o que vai ser dito depois da vírgula dessa palavra mais é exatamente o contrário do que tinha sido dito antes. O que tinha sido dito antes por esses discípulos que estavam dentro daquele barco? É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, e eles ficaram com medo. No entanto, Jesus diz, mas logo lhe falou, tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? A palavra ânimo significa tenha coragem. A palavra ânimo significa, olha, eu estou contigo. A palavra ânimo significa seja forte. É o contrário da palavra desânimo. Quando você está desanimado, nada faz sentido para você. Quando você está desanimado, você fica cabisbaixo. Quando você está desanimado, a vida não faz diferença para você. Mas eu quero dizer para você que diferente do que você tem percebido no meio dessa tempestade, da doença que tem chegado, até mesmo o luto que tem entrado na casa de algumas pessoas, Jesus está dizendo, tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu estou com você. Sou eu, Jesus, eu vou te ajudar. Não desanima, continua a tua caminhada. Tenha bom ânimo. Foi essa a palavra de Jesus. Mas Jesus ainda disse, tenha bom ânimo, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Já falei para você em outras oportunidades que o medo, ele é o oposto da fé. Onde há medo, não há milagre. Mas onde há fé, há milagre. E Jesus está dizendo, olha, tenha bom ânimo, não desanime, não desista, não pare de lutar. Continua a tua luta. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Então, quando a palavra de Deus, em muitos momentos nas Escrituras, você vai ver a expressão não temas, não temas, não temas. Você sabe, a título de curiosidade, quantas vezes está escrito nas Escrituras esta expressão não temas? Você sabe quantas vezes está escrito? 365 vezes, isso mesmo. Todos os dias que você levanta pela manhã, que você abre os seus olhos, há uma palavra de Deus dizendo para você, não temas. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, diz assim, porque eu, Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenha medo. Eu sei que nós estamos atravessando um mar revolto. As ondas são imensas e querem levar o nosso barco a pique. Mas Jesus está dizendo, tenha bom ânimo. Sou eu, Jesus, eu estou aqui. Não tenha medo. Agora, deixa eu te dizer algo que não está aqui nesse capítulo 6 do livro de Marcos. Está
em Mateus capítulo 14. Lembra daquela regrinha de interpretação que eu sempre falei para você? Todas as vezes que você lê um texto das Escrituras, você precisa pegar todos os demais textos que se relacionam com ele para você comparar o texto. Isso, na hermenêutica, nós chamamos de correlação. Como os textos se relacionam um com o outro. Então, capítulo 14 de Mateus vai contar a mesma história, só que ela vai acrescentar um detalhe que não está aqui, que vai falar de um discípulo chamado Pedro. Quando Jesus disse, não temas, sou eu Jesus, e eles pensavam que era um fantasma, Pedro diz, se és tu, deixa que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, venha Pedro. E Pedro saiu do barco. E Pedro começou a andar. Só que quando Pedro reparou, olha o que diz as Escrituras. Pedro, reparando na força do vento e nas ondas do mar, ele afundou, começou a afundar. Então, voltamos a repetir o que eu disse para você na última mensagem. No meio dessa tempestade em que nós estamos atravessando hoje, se você ficar dando ouvidos para o vento, reparando na força das ondas, o mar bravio, as ondas imensas que estão se levantando em sua volta, você vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro, um relato paralelo a esse de Mateus capítulo 14. Pedro saiu do barco, mas quando ele começou a reparar em sua volta, ele começou a afundar. Agora, o que aconteceu? Ou o que acontece muitas das vezes, que nós ouvimos muitas pessoas dizer, olha, não seja como Pedro. Pedro afundou. Eu digo sim para você, em termos, seja como Pedro. Porque Pedro foi o único que teve a coragem, a ousadia de crer ante a palavra de Jesus. Quando Jesus disse, não temas, sou eu, tenha bom ânimo, sou eu, Jesus, Pedro disse, se és tu, deixa com que eu vá andando sobre as águas ter contigo. Ele andou. E por que os 11 não fizeram isso? Nos momentos de crise da vida, ouse crer. Eu vou repetir para você. Nos momentos difíceis da vida, ouse crer. Ouse acreditar. Até então você já tinha ouvido falar que alguém andou sobre as águas? Ninguém. Muitos vão criticar a fé de Pedro. Mas Pedro é o único que tem no currículo que andou sobre as águas depois de Jesus. Ninguém mais tem. Sabe por quê? Porque Pedro ousou crer no meio de uma tempestade. Você que está no meio de uma tempestade agora, eu quero dizer para você, a coisa pode estar difícil. Ouse crer. Ouse acreditar. Se tudo está difícil, ouse acreditar. Se tudo está dando errado, se tudo está mostrando ao contrário, ouse acreditar. Faça como Pedro, saia do barco e comece a andar na direção de Jesus. Só que Pedro, ele começa a afundar, diz o texto. Sabe por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus. Quando eu e você tiramos os olhos de Jesus e da sua palavra e começamos a reparar as dificuldades, as lutas, as provações, o vento, o mar revolto,
nós começamos a entrar no caminho chamado medo. O texto é muito claro em dizer que quando Pedro começou a andar sobre as águas, enquanto ele mantinha o olhar fixo em Jesus, ele ia bem. Mas quando ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Diz o texto, reparando na força do vento e nas ondas do mar, teve medo e começou a afundar. Teve medo. O medo opõe-se à fé. Enquanto ele ia caminhando na direção de Jesus, crendo na palavra de Jesus. Qual era a palavra de Jesus? Vem. Ele ia bem. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele tem medo e ele começa a afundar. O que eu posso dizer para você nessa noite? Você pode estar no meio da maior tempestade da sua vida. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos das promessas de Jesus. Não tire os olhos da palavra, daquilo que ele falou. Porque ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Pedro começa a afundar e ele grita, ele suplica: Senhor, socorre-me. E quem está lá para estender a mão? Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo nos momentos em que eu fraquejo na minha fé, Jesus está lá para estender a mão e me levantar. Diz, portanto, o texto que Jesus, estendendo a mão, toma Pedro pela mão e os dois sobem no barco e a tempestade cessa e tudo vira bonança. Pedro começa a afundar. Jesus o toma pela mão, sobe no barco e tudo vira calmaria. Então, meu amigo, minha amiga, que nós possamos, nesta noite, aprender com esta mensagem de esperança. Qual é a mensagem de esperança para mim e para você hoje, que o servo Jesus nos ensina? E ele manda te dizer: você pode estar atravessando um mar revolto na sua vida, mas ele está vendo você atravessar. E ele está vendo as tuas dificuldades, está vendo as tuas lutas. E ele vai te socorrer em tempo oportuno. Quero voltar com você no começo do texto que nós lemos. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos para embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Então, o que Jesus propôs para os discípulos? Pegue o barco, atravesse para o outro lado, eu encontro vocês lá. Jesus não disse que esses discípulos iriam naufragar no meio da caminhada. Não diz que eles iriam ir a pique no meio do mar. Mas a promessa de Jesus era: pegue o barco, atravesse para o outro lado, eu encontro vocês do lado de lá. No meio desse caminho, houve as dificuldades, mas Jesus estava lá para socorrer os seus discípulos. E essa é a mensagem de esperança para você. Você pode estar atravessando um momento difícil da sua vida, mas Jesus, como mensageiro de esperança, está pronto para te socorrer e para te dizer: tenha bom ânimo, eu estou aqui, não tenha medo. Nós vamos cantar um louvor e vamos orar, agradecer a Deus por este momento tão precioso que Ele tem nos dado na sua presença. Você que sabe o louvor, vamos cantar conosco. Você já ouviu falar a música da Shirley Cavalhais, Vendavais? É isso que nós vamos cantar agora. Vendavais. Jesus está te olhando, Jesus está te vendo, e Ele vai, em tempo oportuno, Ele vai te socorrer.
Jesus te olha, Jesus te vê. Ele está dizendo, no meio das tempestades da vida, eu vou te socorrer. Nós vamos orar agora e eu quero desafiar você a orar não somente por você ou pela tua família, mas orar também pelos profissionais de saúde que estão na frente desta batalha contra esta enfermidade, contra esta pandemia. São milhares e milhares espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E claro que eles precisam também das nossas orações. Logo depois que nós encerrarmos essa live, eu vou compartilhar com você um projeto da nossa capelania chamado Adote um Hospital. O que é isso? Adotar um hospital. É você adotar, tem uma lista de hospitais que eu vou postar também junto, você orar todos os dias por um ou por mais de um, e orar por esses profissionais de saúde que estão lá dentro, trabalhando, dando o melhor de si. Alguns deles até mesmo perderam a sua vida para tentar salvar a vida de outros. Que Deus possa abençoar a vida desses nossos queridos amigos que estão lutando para ajudar-nos nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, teu amado e precioso Filho, que nós entramos na tua presença agora. Queremos orar com este irmão, com esta irmã, que está do outro lado agora orando conosco. Orar, meu Pai, com estas famílias, abençoá-las. E declarar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que mesmo que esta família, que esta pessoa esteja atravessando um momento de tempestade, tal como os teus discípulos atravessaram no texto que nós lemos hoje. Mas eles tinham a certeza de uma coisa, que o Senhor Jesus estava por perto para socorrê-lo. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está por perto para socorrer esta família, para socorrer esta pessoa que está orando agora por alguém que sabe está no leito de um hospital, numa UTI, necessitando de cuidados e que precisa, acima de tudo, de um milagre. Nós oramos por esta pessoa, nós abençoamos e decretamos a bênção da cura, no nome do Senhor Jesus. Também nós queremos orar, meu Pai, por centenas e até milhares de profissionais de saúde que têm dedicado-se dia e noite para dar a assistência adequada para os doentes que estão necessitados de cuidados. Então, meu Deus, nós oramos que o Senhor possa abençoar estes profissionais, meu Pai, sem distinção de nenhum, desde daquele que está na recepção, aquele que está cuidando da limpeza, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos os que estão envolvidos nesse trabalho. Que o Senhor possa abençoar, possa protegê-los deste vírus, possa proteger também a sua família e assim abençoar. Em o nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e também nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Ficamos por aqui hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e quinta-feira, se for pela permissão de Deus, nós estaremos aqui mais uma vez para levar uma mensagem de esperança e de fé para o teu coração. Fique na paz e que Deus te abençoe.